Fala galera, bom dia. Desculpa pelo imprevisto que eu tive ontem. Seria muito bom se a gente pudesse estar tendo essa aula ao vivo, né, como de costume, que aí vocês poderiam ir tirando as dúvidas. Mas só queria lembrar vocês aí, qualquer dúvida que vocês tiverem quando estiverem assistindo o vídeo aqui, podem mandar mensagem para mim lá no Slack ou no Discord, que eu me coloco à disposição para responder todo mundo aí, viu? Bom, hoje a aula é sobre formulários CRUD no React e envio de fotos no front. Então, eu criei uma API aqui, só para contextualizar vocês, eu vou mostrar tudo aqui. Mas o nosso objetivo é fazer esse sitezinho básico aqui, né? Que a gente vai ter uma página com index de uma tabela com todos os cachorros que tiverem lá na base de dados, uma página para criar cachorros aqui, uma página para editar um determinado cachorro, clicar nesse botão aqui de editar, uma página para adicionar foto aqui a um determinado cachorro e um botãozinho que, ao ser clicado, ele vai apagar, deletar o cachorro do nosso banco de dados. Então, como vocês viram, vai ter sobre cachorro, né? Então, eu criei uma modelzinha aqui, dog. Criei uma serializer também, com uma foto. Os atributos, esqueci de mencionar, os atributos do cachorro são esses aqui, que é nome, raça e a foto, né? E o ID, como vocês já estão acostumados. Aí, aquele cachorro que apareceu lá no começo, aqui, já de início na tabelinha, eu populei o banco de dados aqui pelo seed só com esse cachorro, só para não começar vazio lá. E eu também criei uma controller para essa moda de cachorro, né? Com os métodos index, show, create, update, delete e esse método aqui de adicionar foto, e depois a gente vai explicar melhor ele, né, quando chegar na parte de adicionar foto pelo front. E aqui estão as rotinhas também das controllers. Beleza? Então essa daqui é a nossa API para a gente conseguir fazer esse sitezinho simples aqui. Então aqui vou mostrar agora a parte do front. Aqui em páginas eu criei um folder para cada página aqui, né? Então a gente tem pro index, pro edit, pro create e pro add photo. E cada um deles tem um index in styles, que eu vou explicar melhor. E fiz as rotas aqui também, né? As rotas para as páginas. E só para mostrar para vocês o funcionamento aqui também. Vou criar um cachorro aleatório aqui. Aí eu cliquei em criar, preenchi, cliquei em criar. A gente volta aqui para a página de index, ele já aparece aqui, aparece sem a foto. Então vamos adicionar uma fotinha aqui, só para mostrar para vocês. Ao clicar em adicionar, você volta para a página do index, tá aqui nosso cachorro que a gente criou com a fotinha aqui. Então eu vou explicar passo a passo para vocês aqui todas as páginas que eu criei aqui e o funcionamento delas. Então vamos começar pela página de index. Só um segundo. Tá. Bom, vou explicar primeiro para vocês aqui a estrutura do HTML da página, né? A gente tem uma section em volta de tudo aqui, que foi estilizada desse jeito aqui, caso vocês queiram dar pausa para olhar. Então essa section aqui está em volta de tudo, e a primeira coisa que a gente tem na página é esse título, né, de index dogs aqui. Logo abaixo a gente tem esse linkzinho que é para a página de create, e embaixo desse link a gente tem a tabela com os cachorros da nossa base de dados. Então essa é a nossa estrutura aqui, né? A gente tem o título aqui, a gente tem o link aqui. Se vocês não lembram, a gente
É dessa forma que a gente faz os links aqui das rotas no React, né? E aqui tem essa tag de container. Esse container é o container aqui dessa tabela, então essa linha que está em volta aqui. Dentro desse container a gente tem esse componente aqui, element container, que é como se fosse uma linha da tabela. Então eu criei um element container aqui com nome, raça, imagem e opções, 4 divs aqui. Então esse primeiro element container aqui, ele corresponde a essa linha da tabela aqui, que é como se fosse a head da tabela, né? E embaixo desse element container a gente precisa de um map para colocar todos os cachorros do nosso banco de dados, né? Mas para fazer isso daqui a gente precisa estar fazendo um index lá no nosso banco de dados, né? Aquele método index, né? Não sei se vocês lembram. Então para isso que a gente tem esse useEffect aqui no começo, né? Usando esse useEffect aqui, primeiro que a gente criou um useState aqui, né, com dogs e setDogs, e a gente vai setar dogs com esse método aqui que a gente está pegando da API, né? A gente está fazendo um get da API de dogs. Então a gente está fazendo o método index. Deixa eu mostrar para vocês aqui no banco de dados, né? Aqui nas rotas do banco de dados vocês podem ver que no scope dogs e apenas com barra a gente realiza o método index da controller dogs. Então é isso que a gente está fazendo aqui com esse useEffect. Então a gente está fazendo o index, e o index nada mais nada menos ele mostra todos os cachorros que a gente tem nessa tabelinha de dogs, né? Então a gente faz esse useEffect aqui e a gente seta os dogs com essa funçãozinha aqui setDogs do useState, né? Então a gente declarou a variável dogs e utilizando esse método aqui setDogs a gente está atribuindo esse index da API, né, que está retornando todos os cachorros, né, a essa variável aqui dogs, e a gente usa essa variável aqui nesse map. Então com esse map aqui a gente vai pegar todos os dogs e para cada um deles a gente vai criar um element container com essas 4 divs aqui, né? Então para cada cachorro que a gente tiver na base de dados ele vai criar esse element container com uma div com span que vai ter o nome do cachorro, uma div com a raça do cachorro, uma div com a foto do cachorro, aqui como vocês podem ver, e uma div com 3 itens dentro dela, né? Então um link para editar, que a gente está direcionando para essa rota aqui, né? Que, como eu vou mostrar aqui para vocês, é a rota para a página Dogs Edit, que é para editar os cachorros, né? Os cachorros. E aqui um link para essa rota aqui, que é de adicionar foto, né? Que tá aqui, ó. E aí ele vai direcionar a gente para essa página aqui de Add Photo. E um botão que, ao ser clicado, um click, ele vai chamar essa função delete dog aqui, né? Que é para apagar o cachorro que a gente tem ali. Então essa é a estrutura básica do HTML do nosso site, né? Então só para explicar melhor para vocês aqui, mostrar melhor para vocês essa função do delete, né? Bom, aqui nesse botão a gente colocou que ao clicar ele, um clique aqui, a gente bota essa arrow function aqui para dizer a função que ele vai chamar. Então, ao clicar o botão, ele vai deletar o cachorro cujo ID vai ser passado aqui, né? Então aqui para essa função delete dog a gente está passando um ID
e a gente vai deletar o cachorro que tem esse ID no banco de dados. Então, lembrando, né, aqui no map, só para relembrar o map aqui, né, quando a gente faz dogs.map e bota esse item aqui dentro, esse item aqui vai corresponder ao cachorro, né, enquanto ele está percorrendo esse array com todos os cachorros do nosso banco de dados. Então, por exemplo, na primeira iteração, esse item aqui vai ser o primeiro cachorro, aí na segunda iteração vai ser o segundo cachorro, e assim em diante, né. Então esse item aqui corresponde a um cachorro, né, no map. Então quando a gente passa item.id aqui, ele vai passar o ID do cachorro que você clicar o botão, né. Então, por exemplo, aqui que a gente tem, né, a gente tem esse primeiro cachorro aqui, que é o ID 1. Quando eu clicar em apagar aqui, ó, ele vai aparecer aqui cachorro deletado. Vou mostrar para vocês como que isso está acontecendo depois. E quando eu cliquei aqui, ele apagou esse cachorro aqui, que é o cachorro de ID1. Então eu vou clicar em OK, vou atualizar a página aqui, pronto, apagou. Então é isso que esse onClick está fazendo, né? Ele chama essa função deleteDog aqui, que vai apagar o cachorro que tem o ID que está sendo passado aqui. Agora deixa eu mostrar para vocês essa função. É uma função bem curtinha, né? A gente vai lá na API, chama o método delete da controller, passa a rota aqui, né? E é importante passar esse ID aqui, né? Se a gente for lá na nossa API, a gente vê que a rota do delete, ele passa /dogs/delete e aí /id. Então a gente tem que passar o ID do cachorro que a gente quer apagar, né? Então, por isso que a gente passa esse item.id aqui para a função e depois passa esse ID aqui na rota para a gente apagar o cachorro que a gente quer apagar, né? Então a gente faz aqui api.delete, coloca a rota, passa o ID e depois bota aqui esse trecho de código que é padrão, né? O then, response, e aí o que a gente quer que aconteça, né? Então, quando dá certo, a gente recebe esse alert aqui de que o cachorro foi deletado, como vocês viram aquela hora que eu apaguei o pitbull lá, né? Então essa é a função do deleteDog aqui. Então, só para relembrar, né? Criei aqui a variável dogs com esse método setDogs. Fiz o useEffect, pegando o método index aqui pela rota, né? E setei esses dogs, né? Então, quando eu dou setDogs response.data aqui, eu vou passar esses dados para a variável dogs. Então, quando eu faço quando eu executo esse trecho de código aqui, a variável dogs ela vai conter todos os cachorros da nossa base de dados. Aí, como essa variável já tem todos os cachorros da nossa base de dados, eu faço um map nela aqui para poder criar um element container aqui para cada cachorro da nossa base de dados. Então, no caso agora a gente está só com um, mas como eu já mostrei para vocês, se eu criar outro aqui, criei, ele já aparece aqui na nossa base na nossa tabelinha, né? No nosso index. Ele aparece sem foto, aí vamos adicionar uma foto aqui, só para mostrar para vocês. Adicionar. A fotinha tá aparecendo aqui. Beleza. Então esse é o nosso index e o delete essa funçãozinha aqui que eu expliquei para vocês, né? A gente faz o delete da nossa controller, o método delete, passa a rota aqui e depois, quando o cachorro for deletado, a gente dá esse alertzinho aqui de cachorro deletado. Aí lembrando que a gente colocou no onClick para ele chamar essa função deleteDog aqui e a gente passou o ID, né? A gente precisa do ID para deletar o cachorro que a gente quer. Então essa daqui é a nossa página index, né? Como vocês estão de costume, né? A estrutura, eu acabei não falando disso no começo, né?
mas a estrutura básica, né? Aqui em cima a gente tem os imports, e aqui a gente tem a função que a gente vai exportar para ser usada lá nas rotas, né? Aqui nas rotas. Vocês podem ver aqui, ó, dogs_index, esse é o que está sendo usado aqui nas rotas, dogs_index. E aqui embaixo a exportação dela. Então, esse é o nosso dogs_index. Agora vamos explorar a página do create aqui. Vou abrir ele aqui. Então, aqui no create, tem os imports aqui. Vamos falar primeiro da estrutura aqui do HTML. A gente tem uma section em volta de tudo. Vou mostrar aqui a página. Então, o que a gente tem nessa página? A gente tem um título, um link aqui para a página de index, 2 inputs aqui, para a gente colocar o nome e a raça, e um botãozinho para criar. Então, como a gente já fez aqui 2 vezes, a gente criou esses 2 cachorros aqui, né? A gente preencheu lá com nome e raça, apertou em criar, ele já veio aqui para nossa tabelinha, e aqui a gente adicionou foto, que depois é outra página, eu vou explicar depois. Então vamos focar só no create agora. Bom, então é isso, né? Um título, um link, 2 inputs e um botão. Então vamos dar uma olhada lá. Bom, a gente tem uma section em volta de tudo, né? Para poder centralizar as coisas certinho. Aí aqui a gente tem o título, aqui o link, e a gente está passando esse endereço aqui, né, a barrinha, que é o endereço que a gente definiu para a página de index, aqui, dogs_index, a gente definiu que a rota dele que o caminho dele é esse daqui, é a barrinha. Então, a gente só coloca essa barra aqui. Se eu colocasse index, se eu colocasse index aqui, eu teria que colocar index/index aqui também. Então, é importante só ressaltar que o caminho, a rota que a gente tem aqui é a rota que a gente definia aqui no começo. Tá, e aí, como isso daqui a gente preenche, né? A gente tem o costume de usar essa tag form aqui no React, porque a gente pode usar essa propriedade aqui, o onSubmit. Então, aqui a gente tem esses 2 inputs e o botão, e esses 3 elementos eles vão estar dentro desse form aqui, onSubmit, desse form aqui, para a gente poder usar esse método do onSubmit aqui. Então, vou explicar a estrutura aqui para vocês, né? Dentro desse form a gente botou um input com placeholder nome e outro com placeholder raça, que é para... O placeholder é o textinho que aparece aqui de fundo, né? Então a gente colocou 2 inputs com esse placeholder, com esses placeholders, e aqui a gente botou um botão do tipo submit. Quando a gente coloca que ele é do tipo submit, ao clicar nesse botão, ele vai executar esse método aqui do onSubmit, né? O onSubmit, na verdade, ele vai executar esse método aqui de dentro. Então, ao clicar o botão, ele vai verificar esse parâmetro aqui, né, o onSubmit, e nesse caso o onSubmit está passando esse método aqui, essa função createDog que a gente criou aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar com mais detalhes para vocês. Então, pelo fato do botão ser desse tipo submit aqui, quando a gente clicar nele, ele vai verificar o método que está sendo passado aqui nesse parâmetro onSubmit, que nesse caso é o createDog, e ele vai executar esse método. Mas eu vou mostrar melhor para vocês daqui a pouco. Vamos primeiro ver esses inputs aqui, né? Então a gente tem um input com placeholder nome, e aí a gente coloca aqui onChange. Tem que fazer essa declaração aqui do onChange, porque quando a gente clicar em submit, a gente tem que setar as variáveis nome e raça que a gente criou, né? Então, como vocês já estão acostumados, né? A gente cria aqui usando o useState, a variável, nesse caso name e breed, nome e raça, e os 2 métodozinhos para setar essas variáveis. Aí aqui nesse caso, como as duas são strings, eu coloquei aspas simples aqui. Então a gente criou as 2 variáveis aqui, nome e raça,
E aí a gente coloca nos inputs aqui que quando tiver, quando ocorreu o submit, a gente bota aqui o onChange para setar o nome e passar o valor que a gente tem nesse input. Então vai ocorrer o evento, que é o submit, e aí a gente vai passar o target.value, que é o valor que vai estar no input do nome, né? Então a gente vai setar a variável nome com isso e vai setar a variável breed com isso. Então, quando a gente preencher lá o nome, a raça e clicar no botão submit, o nosso programinha ele vai criar, passar o valor que a gente preencheu lá para essa variável nome e passar o valor que a gente preencheu no campo de raça para essa variável breed aqui. E aí a gente vai usar essas variáveis nesse método createDog aqui. Então, aqui, quando eu preencho um nome, sei lá, nome, e quando eu preencho aqui raça, se eu clicar em criar aqui, o nosso programa vai criar uma variável, vai atribuir o valor que eu escrevi, o que eu escrevi aqui para a variável name, que a gente tem lá, e o que eu escrevi aqui para a variável breed. E aí, essas duas variáveis vão ser utilizadas naquele método que está declarado lá, o método createDog aqui. Deixa eu mostrar para vocês. E como é que ele vai usar essas variáveis, né? Bom, a gente cria essa função createDog aqui, uma arrow function, e eu coloquei essa condicional aqui só para verificar que nem o name nem o breed estão em branco, né? Então, caso name e breed forem true, que para ser true basta não estar em branco, né? Não ser uma string vazia, ele vai executar esse trecho de código aqui. E o que ele vai estar executando? Ele vai vir na nossa API e vai pegar o método create nosso lá, né? Então, vamos lá ver na nossa API. O create, ele é uma requisição do tipo post e a rota dele é /create, certo? Então, aqui, API ponto, o tipo da nossa requisição, e aqui a rota, né? Que é dogs/create. Deixa eu mostrar aqui, ó. As rotas todas estão nesse escopo aqui, scope dogs. Então as rotas sempre vão ser dogs mais o que a gente tiver aqui, né? Então nesse caso dogs/create. Então a gente passou a rota correta, passou o tipo de requisição correto. Então aqui a gente precisa colocar uma vírgula, abrir chaves e aqui dentro passar os parâmetros, né? Não sei se vocês lembram, quando a gente cria alguma coisa na nossa API utilizando o create, a gente tem que passar os parâmetros para ele, né? Para que ele seja, para que o item seja criado lá no nosso banco de dados, né? Então, nesse caso aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que quando a gente clicasse em submit, o que tivesse preenchido no primeiro input, a gente ia atribuir para a variável name por meio desse setName, e o que tivesse no input de raça, a gente atribuir para a variável breed por esse setBreed aqui. Então, a gente fez isso. Então essas duas variáveis agora estão com valor, né, quando a gente clicar no botão, e a gente vai utilizar essas variáveis aqui. A gente vai passar elas para a API aqui como parâmetros do create, né, dentro dessas chaves aqui e dentro do parênteses da requisição. Então a gente vai passar como parâmetro aqui. Aqui nesse caso eu só coloquei name e breed direto porque as variáveis têm o mesmo nome dos parâmetros da nossa API, né? Mas se fossem nomes diferentes, né? Se eu colocasse aqui, por exemplo, nome em português, aqui eu teria que ter especificando qual é o parâmetro da API e aqui qual é a variável. Então, breed aqui. Então ele vai continuar funcionando normalmente. Mas isso daqui, como a gente criou as variáveis aqui, name e breed, com o mesmo nome, né, dos parâmetros aqui, que eu mostrei para vocês, aqui, ó, name e breed, a gente não precisa especificar para qual parâmetro a gente está passando as variáveis. Então aqui
são os parâmetros e aqui são as variáveis. Mas como eles são iguais, a gente não precisa especificar. A gente pode botar só name, só breed, que ele funciona normalmente. Deixa eu só apagar aqui. Beleza. Então, só relembrando onde a gente estava, né? A gente fez essa condicional aqui para verificar se o nome e raça não estão em branco lá, né? E aí, caso eles não estiverem em branco, se eles forem true, os dois, a gente vai executar esse trecho aqui. Caso um deles esteja em branco, vai ser emitido um alerta aqui, dizendo para preencher todos os campos. Então, vamos testar isso aqui. Ó, vou botar um nome e vou deixar sem raça. Se eu clicar em criar, vai ter um alerta aqui de preencha todos os campos. E nada vai ser criado aqui, né? Nada na nossa tabela. Porque o que vai criar é a requisição tipo post aqui, que a gente vai fazer com a rota do método create e os parâmetros passados, né? Então, é isso daqui que cria lá na nossa API. Essa parte do código aqui é só para setar o nome, setar a raça, as variáveis aqui, né? Name e breed, e para elas serem passadas aqui, né? Mas o que cria é esse trecho de código. Então, como a gente não entrou nesse if, porque um deles estava em branco, a gente veio para cá, esse trecho de código não foi executado e, por conta disso, nada foi criado lá. Mas se a gente preencher aqui, né, com nome, e clicar em criar, a gente vai ter aqui o que a gente acabou de preencher lá, né, vai ser criado aqui no nosso banco de dados e vai ser mostrado aqui no nosso index. Então, ele já aparece aqui automaticamente. Beleza? Espero que tenha ficado claro aqui essa parte do create, essa parte do form, né, do onSubmit. Então, só para relembrar aqui, né, a gente usa o form com um botão aqui embaixo do tipo submit. Ao clicar, a gente especificou que ele é do tipo submit aqui, então quando a gente clicar nesse botão, o código vai verificar o que esse parâmetro aqui está pedindo. Então, nesse caso, quando a gente clicar, esse parâmetro está pedindo para a gente executar, chamar a função createDog. Então, quando a gente clicar no botão, essa funçãozinha aqui, createDog, ela vai ser executada. Então, a gente clica no botão, a gente chama essa função aqui. Por isso que a gente usa o form para poder usar o onSubmit, né? E só para relembrar aqui, nesse input a gente está setando a variável nome que a gente criou aqui no useState com esse métodozinho setName, passando para ele o valor do input, e a mesma coisa com a raça aqui embaixo, certo? Então essa é a nossa página de create. Aqui tem os styles dela, né? Se alguém quiser olhar depois, para ir treinando também uma parte do CSS. Então, estou mostrando aqui para vocês podem dar pausa e olhar com mais calma. E beleza. Então, essa é a página de create. Então, vamos voltar aqui para o nosso banco de dados aqui, para o nosso sitezinho. Deixa eu só botar uma foto que está me dando agonia. Vou botar uma foto aleatória aqui, ó. Então, bom, eu botei a foto, né? E aí, como vocês podem ver, eu criei o cachorro, né? No caso, o Peter, da raça Golden, e botei uma foto de um vira-lata aqui, né? Eu nem sei se são vira-lata, gente, é só um exemplo. Mas vamos supor que é um vira-lata. Então, botei o cachorrinho caramelo ali, e a raça tá Golden aqui, né? Então, eu quero editar esse item que a gente tem aqui, para colocar que ele é um vira-lata aqui, que ele é um caramelo, não sei. Então, é por isso que a gente deixou esses botõezinhos aqui para a gente poder editar os itens, os elementos do nosso banco de dados aqui, né? Então, quando a gente clica em editar, a gente vem para essa página aqui, que é de editar. Ela é bem semelhante à página de create, né? O que ela muda é esse título aqui e o que acontece quando a gente preenche o formulário, né? Então, vamos aqui para o editar. Quando a gente vem aqui, tem outro formuláriozinho e tem um botão
Então vamos mostrar lá para vocês no código como é que tá. Então, mais uma vez a gente tem a section, né, de costume para centralizar as coisas, o título aqui com o edit dogs, o link que vai pro tá escrito página de index, que ao ser clicado ele te direciona para essa rota aqui, né, que é a nossa página de index. Já mostrei aqui algumas vezes, né? Vai para dogs index. E aí a gente tem um form aqui, um formulário com os dois inputs e o botão. Então, qual que é a diferença desse formulário para o de create? Essa página para a página de create tem a diferença essencial, que é o que acontece quando ocorre o submit do botão. Então, mais uma vez, o botão a gente botou type submit. Aqui no form a gente passa esse parâmetro onSubmit para especificar o que a gente quer que aconteça quando o submit ocorrer. E aqui a gente passa outra função, né? Lá na página de create a gente passava a função, o método createDog. Aqui a gente vai passar esse método de updateDog que está declarado aqui em cima, certo? Então essa é a diferença essencial, né? Além do título ser diferente, né? Mas a diferença essencial é o que acontece quando a gente clica no botão da página. Então, nesse caso, a gente vai, ao clicar o botão, a gente vai chamar esse método de updateDog e vai, aqui mais uma vez no input a gente está setando o nome, setando a raça, usando setName, setBreed. Então, para usar setName, setBreed, a gente tem que ter declarado aqui o useState, né, de name e breed, com os dois métodos. Isso daqui eu já vou explicar para vocês. Então a gente está setando aqui nome e raça e o botãozinho do tipo submit aqui. Então vamos clicar no botão. Vou mostrar primeiro o funcionamento para vocês, né? Então a gente quer mudar o Peter aqui de golden para vou colocar caramelo. Então vou manter o nome aqui, Peter, e vou botar caramelo. Agora vou clicar em editar. Pronto, a gente vem aqui para a página de index, a gente tem aqui o Peter, que agora com caramelo aqui, né? Tá, então vamos explicar o que está acontecendo aqui, né? Então, eu cliquei no botão e ele chamou a função updateDog com o nome que a gente passou, a raça que a gente passou. Se quisesse, poderia ter mudado o nome também, né? A gente manteve o nome para Peter, mas poderia ter mudado. E aí a gente clicou no submit, chamou esse método aqui, updateDog. Então vamos ver o que esse método faz aqui, né? Esse método, mais uma vez eu coloquei a condicional para verificar se o nome e a raça estão lá, não estão em branco, né? E aí, caso eles não estejam em branco, esse trecho de código vai ser executado. Eu já expliquei isso para vocês, né? Então, bom, a gente preencheu lá, né? Manteve o nome Peter e botou a raça lá, botou caramelo. E aí, essa condicional é verdadeira, né? O nome e a raça não estavam em branco, não eram nulos. Então, a gente entrou nesse trecho de código. Então, aqui, como a gente já fez algumas vezes aqui, né? A gente precisa colocar o tipo de requisição que a gente quer e o método que a gente quer. O que a gente está fazendo? A gente está atualizando, modificando os dados de um cachorro do banco de dados, né? Na nossa API, se vocês lembrarem da aula de back-end, das aulas de controller, isso é a utilização do método update. A gente está dando um update lá nas informações de determinado cachorro da nossa base de dados. Então a gente precisa vir aqui, verificar aqui nas rotas o tipo de requisição, que nesse caso é patch, e a rota, né, que a gente tem que passar. Nesse caso, a gente tem que passar a rota /update, /id, e não pode esquecer do dogs aqui, né, antes do update. Então, uma coisa que a gente tem que prestar atenção agora é que a gente tinha feito o index, tinha feito o create. Em ambos os casos, a gente só passa a rota normalmente, né? O barrinho aqui para o index e o /create para o método de criar. Só que agora a gente precisa de um ID aqui no update. Então, é por isso que a gente está fazendo essa declaração aqui do useParams, né? O useParams,
ele vai pegar da rota, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui na rota do nosso site tem um númerozinho aqui, né? Então o useParams vai passar o que está aqui na rota, esse número no caso, para essa variável ID que a gente tem aqui. E essa variável vai ser utilizada aqui para a gente mandar para a nossa API a nossa requisição com a rota com o ID que a gente quer usar. Certo? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. É por isso que a gente tem esse useParams, para passar aquele númerozinho que tem lá na rota para essa variável ID e ela ser usada aqui na rota da nossa requisição para a gente conseguir fazer o update no cachorro específico que a gente quer, né? Mas tá, e como que esse númerozinho mágico está aparecendo aqui na nossa rota se a gente não fez nada aqui? Então a gente vai lá na nossa... deixa eu voltar aqui no site. Ó, a gente está na página de index, a nossa rota está aqui, não tem nada, né? Se a gente clicar em editar desse primeiro cachorro aqui, do Jake, a gente clica em editar, a rota passa o ID dele, 2. Lembrando que a gente apagou o cachorro de ID1 lá no começo, né? Com o botão de delete lá. Então, quando a gente clicou nele, a gente veio para o ID2, vamos para a página de index. Se a gente clicar nesse terceiro cachorro aqui, na paçoca, vai vir para o ID3, e aqui, se clicar aqui, vai para o ID4, certo? Então, como que a gente está passando esse número para lá? É lá na página de index. A gente vai abrir aqui a página de index. Vou mostrar para vocês. Aqui na página de index, a gente colocou um link para editar, né? E aí, a rota que a gente está passando, ao invés de ser só simplesmente a rota da página, né? Como, por exemplo, aqui, que a gente passou a rota simples para a página de Create Dogs, aqui a gente está passando o ID na rota também. Então, quando a gente passa esse ID, ele aparece lá, né? E a gente está passando o ID para a rota por aqui. E lá na página de Edit, a gente está usando o useParams aqui para atribuir o númerozinho, o ID que a gente tem na rota para essa variável. E aí a gente usa essa variável aqui. Então, exemplificando, né? Estamos na página de index. Vou clicar no link para editar um cachorro. Então, vou clicar aqui no link para editar o caramelo. Quando eu clicar aqui, a gente vai para a rota Edit Dogs e o ID do cachorro caramelo. Beleza? Então, quando eu clicar aqui, a gente vai para a rota Edit Dogs e o ID do cachorro caramelo aqui, que é o 4. Então, é isso que está acontecendo quando a gente clica aqui, nesse link. Aí, o useParams está pegando aquele 4 que está lá e está atribuindo a essa variável ID. E a gente está usando essa variável aqui para fazer a requisição, o update, da forma correta no nosso banco de dados. Então, esse é o processo aqui. Então, a gente faz a requisição, o update, passa os parâmetros name e breed, que estão com os valores atribuídos aqui, né? Graças ao setName, setBreed. E aí, a gente... quando a gente preencher lá o campo de editar, clicar no botão, a gente vai chamar essa função updateDog, que vai verificar se o nome e a raça não são strings vazias, e vai executar esse trecho de código aqui. E aí esse trecho de código vai na nossa API, vai utilizar a controller update com o ID que a gente passou, vai passar os parâmetros de nome e raça e vai atualizar, modificar os parâmetros do elemento lá do banco de dados que a gente está querendo modificar. Certo? Espero que vocês tenham entendido, tudo certo? Mais uma vez eu coloquei aqui para caso nome ou raça estejam em branco, ele emitir esse alerta aqui de preencha todos os campos. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Vou preencher um nome e deixar a raça em branco, clicar em editar, a gente tem um alerta aqui
e nada foi modificado aqui com aquele nome A, vocês podem ver aqui. Mas se eu clicar em editar aqui o Peter e botar, sei lá, Juninho, e a raça dele manter caramelo, clicar em editar, vocês vão ver que mudou aqui. Então o nosso método de editar está funcionando normalmente. Beleza, então esse foi o nosso editar. Agora, gente, última coisa que ficou faltando mostrar para vocês aqui é o nosso método de adicionar foto, né? Então, como vocês já viram, a gente cria um cachorro por aqui, pela página de Create. Ele aparece aqui na página de Index e a gente clica em adicionar foto e consegue adicionar uma foto lá, né? Então, para isso a gente precisa dessa página, né? Que quando a gente clica aparece aqui. Então vamos lá para essa página. Vamos abrir ela aqui. Bom, ela está aberta aqui, né? Então vamos ver a estrutura básica dessa página aqui. Deixa eu criar um cachorro só para poder adicionar a foto. Vou criar esse aqui de baixo de novo, né? Então vou apagar ele. Ok. Então vou criar ele aqui de novo. Criei. E como a gente já fez algumas vezes, né? Ele já aparece aqui, mas ele aparece sem a foto. Então a gente tem que adicionar uma foto. Aqui na nossa página de foto, a gente pode ver que a gente tem um título, que é personalizado. A gente tem aqui o nome do cachorro que a gente clicou. Então, ó, eu cliquei no Peter. Se eu clicar aqui na paçoca em adicionar foto, ele vai mudar para paçoca aqui de novo. Então eu fiz isso para mostrar para vocês de novo o use state. Vou mostrar para vocês ali. Porque isso é uma coisa que vocês têm que ter bem consolidado, né, na mente de vocês. Mas tá. O que a gente quer aqui no Peter, então a gente tem um título, a gente tem um link para a página de index, a gente tem um input aqui para a gente colocar o arquivo e o botão adicionar. Então vamos lá. Essa é a nossa estrutura, né? Tem o section, como de costume, para centralizar tudo. Tem o título aqui, com add photo to, e aqui a variável name. Só um segundo. Beleza, tem aqui com name. Vou explicar para vocês, né, como que está sendo feita essa passagem dessa variável aqui. Aí embaixo tem o link para a página de index, que é essa rota aqui, né, a barrinha. E aqui tem o form com o onSubmit, que eu já expliquei para vocês, que quando a gente clicar no botão aqui do tipo submit, ele vai chamar essa função add photo aqui. Mas antes eu queria mostrar para vocês esse input, né? O input que a gente tem nessa página, ele é diferente dos outros, né? Ele não é um bloquinho para receber texto. Então ele é um input do tipo file aqui. E aqui no onChange a gente não vai passar mais o valor, né? Das outras vezes a gente passava o event.target.value aqui. E dessa vez a gente vai passar o event.target.files. E a gente vai passar o arquivo, não vai passar o valor mais. Tá. Então como que essa variável name está sendo passada para cá, né? Do jeito correto. A gente viu que dependendo do cachorro que a gente clicasse, mudava o nome lá, né? Então a gente tem que criar a variável aqui de nome. Então um useState, name, setName, passando uma string vazia. E a gente tem esse useEffect aqui, que esse useEffect, ele vai fazer uma requisição do tipo get com o método show, com o ID do cachorro que a gente passou. Então a gente passou o ID do mesmo jeito aqui na rota, né? Então quando a gente está na página de index, deixa eu abrir ela de novo aqui, não sei porque que eu fechei ela. Quando a gente está na página de index, a gente clica no link de adicionar foto, a rota passada é o add photo barra e o ID do cachorro que a gente clicou, né? Então, se a gente está aqui no index e a gente clicar no adicionar foto do Jake aqui, vai ser passado o ID 2. Se clicar aqui no do Peter, vai ser passado o ID 5, certo?
Então a gente está passando mais uma vez a rota com ID aqui. E aí lá na página a gente está utilizando esse ID no método show. E aí aqui nesse método show a gente tá colocando, tá setando esse nome set name no response.data.name. Então o response.data ele vai ser o cachorro como um todo, né? Então a gente coloca o ponto .name para passar só o parâmetro de nome para o set name aqui. Então através disso aqui, né, utilizando o ID do cachorro e o set name aqui, a gente está passando o nome do cachorro para essa variável e utilizando ela aqui. Por isso que ela está funcionando daquela forma personalizada, né? Aqui, ainda nesse useEffect, a gente está utilizando esse método setPhotoURL para atribuir um URL de foto, né, a essa variável aqui. Então a gente está fazendo essa atribuição aqui. E esse é o nosso useEffect da página, né? Mas o que acontece lá quando a gente quer adicionar a foto, né? A gente vai colocar a foto aqui, vai escolher o arquivo, aí escolhe o arquivo aqui, está adicionado, e clica em... Opa, que eu tirei aqui, só um segundo. E clica em adicionar. Quando a gente clica, o cachorro foi adicionado lá, a foto, né? Desculpa. Então, quando a gente clica no botão, a gente tem o submit, e aí, on submit, a gente está executando esse método aqui do addPhoto. Então, vamos verificar aqui o addPhoto. Ele é um pouquinho diferente dos outros que a gente abordou nessa aula, né? Porque ele usa esse tipo de objeto aqui, formData, mas o formData é um tipo de objeto que a gente cria para trabalhar com fotos aqui no front. Então, recomendo também vocês darem uma lida depois, especificamente sobre ele. Mas aí, nesse caso, quando a gente clica no botão e dá o submit, a gente chama essa função addPhoto. Então, chamou a função, a gente vai declarar um formData e vai adicionar esses dois parâmetros lá com o método append no nosso objeto. E aí a gente vai fazer a nossa requisição para a API. Então, a gente está querendo utilizar, para conseguir adicionar uma foto lá a um item que a gente tem, a um cachorro do nosso banco de dados, a gente precisa de um método novo, né? Que eu já tinha falado para vocês no começo da aula. Então é esse método addPhoto aqui. Então vou mostrar para vocês a declaração dele aqui no nosso controller. Ele está aqui, ó. Então a gente vai precisar utilizar esse método para adicionar uma foto, né? Então a primeira coisa que a gente faz, a gente vai atribuir essa variável dog aqui o cachorro que a gente quer, passando o ID, né, que a gente tem do cachorro. Então a gente vai encontrar o cachorro que a gente quer. A gente vai verificar se esse cachorro já tem uma foto atrelada a ele. Se tiver, a gente vai utilizar esse método purge aqui para retirar essa foto do cachorro e poder passar a outra foto que a gente passou lá no form, né? E aqui a gente fez esse do aqui para adicionar as fotos que a gente colocou lá, né? Nesse caso aqui, como ele é um laço, né, ele está preparado para receber várias fotos lá pelo front. No nosso exemplo, a gente está passando uma só, está mostrando uma só, mas ele está preparado para receber várias fotos, né? Então, enquanto tiver fotos, ele vai executar esse it e vai dar o método attach na foto ao cachorro do nosso banco de dados. Então, aqui a gente está, só para revisar, né, o método, aqui a gente encontra o cachorro que a gente quer modificar, aqui a gente vê se ele já tem uma foto, se ele já tiver, a gente apaga essa foto, e aqui a gente vai passar a foto que a gente colocou no forms para ele. Então, essa é a nossa controller, e a gente fez a rota dele, esse é o nosso método, né, novo da controller, o método addPhoto, e aqui a rota dele, né? Ele é um tipo de requisição post, e a rota dele a gente vai passar /addPhoto o ID do cachorro que a gente quer adicionar a foto, né? Então, o ID a gente já viu como passou, foi lá pelo index, né? Pela página de index.
E aí, então a gente, para utilizar esse método, né, a gente bota aqui api.post, o tipo de requisição, que está aqui, né, .post. E aqui a rota. A rota é dogs, como a gente está acostumado, né, porque está tudo no escopo de dogs aqui. Então dogs, o nome do que a gente botou na nossa rota aqui, add photo, e o ID que a gente tem lá na rota do nosso site, né? Esse ID que tiver aqui, né? Que a gente está atribuindo ele a essa variável ID aqui, utilizando o useParents aqui, né? Então a gente vai passar esse ID e vai passar aqui como objeto, né? Para esse post, o nosso form data que a gente criou aqui. Beleza? Caso tudo funcione corretamente, vai ter o alert aqui de foto adicionada e o set photo utilizando o response.data. Set photo, então a gente precisa do useState aqui com a foto e o set photo. Beleza? Então, a aula de hoje é isso, gente. Eu espero que tenha dado para vocês aprenderem bastante. Lembrando que estou à disposição aí para qualquer dúvida que vocês tiverem, então podem mandar pelo Slack, pelo Discord. Qualquer coisa eu colo no Discord com vocês aí para explicar uma coisa ou outra que não tenha ficado claro. E é isso. Obrigado pela atenção aí, galera.